Falar sobre a crise dos relacionamentos dentro do contexto da igreja é tocar num ponto bem nevrálgico, bem sensível, a questão do choque entre valores milenares, que vão ser representados pela Bíblia Sagrada, e a velocidade desse mundo digital e todas as suas influências negativas. Então, não é apenas uma impressão individual essa, de que a dinâmica não só mudou, mas que existe uma razão, ou melhor, várias razões pelas quais essas pressões externas acabam atingindo essas fragilidades internas dentro dos sistemas, principalmente quando se vai analisar a questão religiosa. Então existem alguns pilares que cercam essa questão do fenômeno em torno da crise dos relacionamentos modernos dentro da igreja. Geralmente, quando se fala desse assunto, a culpa é só do homem. Que o homem não está sendo homem de verdade, o homem é um indivíduo que não tem atitude, não tem iniciativa, é um ser passivo, e não tem homem na igreja porque as mulheres estão tendo que fazer aquilo que os homens deveriam fazer, e todos esses shames, essas colocações muitas vezes sem fundamento, vão colocar simplesmente essas pressões em cima do homem, quando na verdade se vê que uma questão como um todo, entende? E aí ficou omisso essa questão de que muito da culpa do que ocorre vem justamente por tradições seculares que adentram o meio das religiões, da igreja em específico, através não só dos homens, mas também delas. E óbvio que os pastores, para poder querer manter público, eles não vão falar a verdade. Eles simplesmente vão passar a mão na cabeça e dizer que está tudo bem, pelo menos para elas. É muito mais fácil vender ilusão para a mulher de que tudo vai estar certo e de que Deus perdoa todas as coisas e que em Jesus se encontra a salvação, e que todo o passado está perdoado. Quer dizer, toda essa dinâmica que envolve esse tipo de argumentação leva então a não só essa questão da ilusão em si, de as pessoas pegarem e acabarem considerando o evangelho como sendo um evangelho de graça barata, onde tu pecas, tu faz as coisas lá e Deus é obrigado a aceitar tudo. Infelizmente, nos relacionamentos do contexto cristão, existem alguns fenômenos que vêm de fora e que vão impactar tanto homens quanto as digníssimas nesse sentido. Entende? Então essas aprendizes de Jezabel vão o quê? Vão replicar coisas que existem lá fora. É bem curioso, eu estava assistindo um vídeo aí de um desses produtores de conteúdo que tem que ver com análise assim, de relatos, ou mesmo comentando vídeos que são lançados no TikTok e em outras plataformas. E ali ficou nítido no vídeo do indivíduo, eu não vou falar o nome aqui, mas é importante ver o seguinte, a guria fazendo várias exigências em todo um tipo de cara perfeito ali, que é bonito, alto, rico, e temente a Deus, etc. E quando tu ia ver o que ela tinha a oferecer, esse cara. Até perguntaram uma vez pra uma moça que tava caminhando, o que você vai prover pro cara dentro do relacionamento? E aí meio que ela ficou sem resposta. Entende? Infelizmente, dentro das igrejas cristãs, a principal influência que vai destruir os relacionamentos vem da influência feminista. Entende? Eles tentam conciliar feminismo com Bíblia, mas é incompatível, porque a própria essência do evangelho é uma hierarquia. É uma hierarquia rígida. O céu é um reino, não é a democracia. Quem quis ser igual foi expulso. Entendeu? Aqueles que quiseram ser iguais a Deus no Éden foram expulsos. Não tem essa de consideração em torno dessa questão de busca por uma igualdade, mesmo que seja artificial. Isso vai contra os princípios bíblicos assim, mais básicos que tem que ver. Entende? O único que é de fato semelhante ao Altíssimo é Cristo, o Filho de Deus. Não pode ser Satanás, Lúcifer. E aí, como diz aí Isaías 14, 12 a 14, levou o seu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria, com base no teu esplendor, pelo que te lançaste, que debilitava as nações. Tem lá o relato escrito do sonho dele, e eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, e exaltarei meu trono, e aí no monte da congregação eu sentarei, nas extremidades do norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Queria ser semelhante ou igual ao Cristo, que é o único semelhante a Deus, que é o Pai. Então, toda essa ideologia de igualdade, todo mundo, sim, pelo menos que estuda a Bíblia minimamente, digamos assim, ela conhece. Então,
Essa questão, tu vai ter tudo isso refletido, né, nesse movimento que entra na igreja, que muda, altera percepções que tem que ver com alguns versos bíblicos. E aí tu tem a instauração, então, dessas agendas vindas de fora, que obviamente vão distorcer a visão como os próprios crentes enxergam a Bíblia ou alguns textos da Escritura, né? Mas tu tem primeiro a questão da cultura do cardápio. Quer dizer, essa questão do efeito Tinder, né? O aplicativo onde tu descarta todo mundo, né? Mesmo entre cristãos, a mentalidade de consumo, ela existe. Entende? O melhor é sempre o próximo. E aí continua e vira uma bagaceira, que nem alguns dos inscritos aqui colocaram em alguns comentários. Entende? Exceto por causa de relações sexuais ilícitas, é possível, no caso, divorciar, mas só que a parte que acaba traindo, né? Ela não pode contrair um novo tipo de casamento. Porque quem casar com ela vai cometer adultério, né? O texto de Mateus é muito claro nesse sentido. Entende? E se vê essa questão da mentalidade do consumo dentro do meio religioso. Não só o consumo de produtos, né, da fé, né, digamos assim, mercandejando a palavra de Deus, mas o consumo de indivíduos. Entendeu? O mercado, né, o Merx, né, que o pessoal fala que é o nome de um demônio, é brutal, né? Quer dizer, o mercado invadiu a própria noção, né, do que os crentes vão escolher no tocante à questão de um parceiro, uma parceira. Quer dizer, o que está disponível, o que me serve, entendeu? Não é algo necessariamente guiado por Deus, mas é guiado muitas vezes pelo bolso, pelo dinheiro. Entendeu? E quando se fala de caráter, não é caráter moral, é caráter carro, caráter casa, caráter dinheiro, né? Infelizmente, não tem pra onde fugir nesse sentido. A ideia de que sempre existe alguém melhor, sempre alguém que é mais compatível, um clique de distância, né, que gera uma certa dificuldade crônica nessa questão de contentamento. Todo mundo infeliz, no caso delas, né, principalmente porque é tanta opção que gera o paradoxo da tal escolha. Então você tem esses elementos, tá, que vai gerar um problema sério. Não se constrói relacionamentos em rocha, mas o problema é o que se busca alguém que já venha pronto e sem defeitos. E detalhe, que me sirva. Então, como a base que edifica a família está errada, porque foram removidos os marcos antigos, entendeu? Se deu esse empoderamento artificial, né, via Estado, que obviamente é uma organização criminosa e satânica, é que você tem essa possibilidade, então, de haver esse tipo de sistema. E principalmente os resultados nefastos que isso tudo causa. As pessoas não constroem relacionamentos porque eles virtualmente já não existem na base. Entendeu? As pessoas querem alguém que venha pronto, não quer crescer junto. Entendeu? O lisão, piabão, né? Que tem uma coach aí que pode ficar falando, né? Esse daí tá totalmente descartado. Aí vai sobrar quem? 1% que vai sair passando o rodo na geral, levando assim por tabela, né? Muita gente a adulterar, né? E infelizmente a hipergamia cada vez mais fortalecida nessa questão, onde não se busca de fato um companheiro, se busca a satisfação, né? O que é a máxima do imperativo feminino, que tem que ver com essa questão então de o mínimo de esforço entrega pelo máximo de benefícios, infelizmente. E óbvio, benefícios sem responsabilidade, é claro. Qual que é a consequência disso? Desistências rápidas diante do primeiro conflito. Quer dizer, pessoas que não têm tolerância ao relacionamento, à convivência. Entende? Gerando relacionamentos extremamente fracos. Não é à toa que o número de divórcios em termos absolutos é muito parecido entre cristãos e não cristãos. E quando vai observar, 75% dos pedidos de divórcio vem de quem? Dos homens? Não. Vem delas. Tudo mesmo entre os cristãos, né? Essa questão de mentalidade então, de consumo, a cultura do cardápio, o efeito Tinder. Tem o tal do efeito 50 tons de cinza, né? Ou você acha que essas gurias não assistiram o filme? Entende? O efeito 50 tons de cinza, onde você tem então um Shed destacado, né? Dentro dessa visão mais materialista. Caráter real, caráter moral mesmo. Não é necessário, inteligência não é necessário. O que importa é o bolso cheio e a aparência. Entende? E que obviamente que a pessoa tem algum tipo de transtorno mental, alguma coisa assim totalmente vil e pecaminosa. Porque tem a atração pelo mal. Então, esse efeito da cultura do cardápio, o efeito Tinder, o efeito também dos 50 tons de cinza, elas acham que vão conseguir o top do top das galáxias, né, do masculino. E esse cara vai fazer tudo por elas.
entendeu? Simplesmente essa cultura desse filme aí transforma essas crentes em um bando de marmitas, entendeu? De caras que vão usar elas ali e descartar depois. E óbvio, com o consentimento delas, é claro. Porque é que nem um pastor uma vez foi expulsar um demônio numa casa, e aí depois de ter feito, aí ele reclamou dizendo que, olha, foi ela que me procurou, entendeu? Porque não queria sair. Quando tem esses casos, não dá pra ter uma conversa nesse sentido, não sai. Tem que ser tirado, entende? Se elas que procuram os problemas, né, como é que faz? Se fala tanto em termos de feminicídio, né, por aí pela mídia, mas quem que vai dar para bandido? Entendeu? Quem que traz bandido do comando não sei das quantas para posse de delegada de polícia? Entendeu? Quem que solta esses bandidos, estudadores, né, entenda-se o que está dizendo, né, em visitazinha, em saída, né, saída de Natal, indulto, não sei das quantas, né? Muitas vezes juízes. E tudo para quê? Para fortalecer a narrativa feminista de que o homem é culpado. E aí levar, então, os homens, né, em sua totalidade absoluta, a ficarem cada vez mais conformados com o sistema que gerou problemas que elas mesmas acabaram criando. Entende? Uma justiça que solta, entendeu? A polícia prende, né? Mas quem que solta, né? O judiciário, muitas vezes. Entende? Então, o pessoal acha que a lei de Deus, né, do Antigo Testamento era algo muito retrógrado, mas vai dar uma lida lá no livro de Êxodo e outros livros, não só nessa questão de divórcio e casamento, mas umas outras também, que fica muito claro que as leis ali são atuais. Entende? Por exemplo, dá só um exemplo assim mínimo. Na cultura judaica antiga, no caso assim, hebreus, né? Judaico vem depois. No caso dos hebreus em si, se a pessoa fosse pega roubando, ela tinha que restituir. E se ela roubou e desfez, tinha que devolver 4 vezes mais. Zaqueu não fez mais que a obrigação dele, que ele defraudou. E aí, depois de ter sido perdoado, porque isso aí é um perdão verdadeiro, né? Porque a pessoa foi lá, ele foi lá e restituiu. E entregou todo o recurso ali para as pessoas que haviam sido defraudadas por ele. Quando que se faz isso numa igreja cristã hoje em dia? Entendeu? Aí você joga para hoje, né? Se um determinado partido político aí que está no poder roubou e desfez, ele deveria devolver 4 vezes mais para a nação. O Brasil viraria país de primeiro mundo assim, ó, num estalo de dedos. Entende? Então, as leis bíblicas, se fossem realmente cumpridas, ó, são leis divinas. Entende? E quando você vai olhar ali na essência, a base daquelas leis lá, aplicada, obviamente, à questão nacional ali do ser humano e tal, elas são baseadas na lei dos 10 mandamentos, que o pessoal insiste em dizer que foi abolida. Então, infelizmente, né, se tem esses pontos, né, que envolvem essa questão então da destruição dos relacionamentos. Tu tem um sistema que favorece muito essa questão, você não tem incentivo legal para ser fiel, adultério não é crime, não tem nada que te impeça, né, de fazer nada. Se o cara gritar com a mulher ali, ou então tiver algum tipo de discussão, o cara já vai preso, né, porque é a palavra da vítima, né, que vale. E uma série de violências que são totalmente subjetivas. Inclusive o cara tem que declarar renda para a mulher, porque se ele não fizer isso, ele está cometendo violência patrimonial. Quer dizer, não basta o Estado estar cobrando imposto e fazendo um monte de outras coisas, né, assim, da surdina, colocando sigilo de 100 anos, né, nas contas públicas. E aí, dele, né, em específico. E tu agora já não basta o Estado ter que declarar agora o quanto que tu ganha pra mulher. Senão é violência patrimonial. E aí o pessoal vem dizer, não, isso daí é o quê? É uma lei de Deus ou uma lei do diabo? Entende? Que dá todo um aparato, e o pior de tudo é porque essas gurias cristãs, essas digníssimas, elas nunca protestam contra esses erros sistêmicos, porque elas se beneficiam. Como é que você vai ir contra algo que te beneficia? Entendeu? Se praticamente a faca e o queijo estão sendo dados ali diretamente a elas. Como é que faz nesse sentido? Então, infelizmente, os relacionamentos eles tendem vai ficar pior. Pior, né? Prolongamento da adolescência também, uma lacuna crescente então da maturidade biológica das pessoas, principalmente emocional e financeira. É só ver pelos tipos de preferências, né, que assim muitos têm hoje em dia. É o imobilismo, né, homens que não tomam iniciativa e mulheres que esperam um ideal romântico inalcançável. Dá um desencontro, né, muito grande.
Outra questão também é a hiper-espiritualização, né? Versus a falta de prática. Então, o que se faz? Geralmente uma carga mística exagerada é colocada em cima da escolha do parceiro. Quer dizer, Deus vai me mostrar, né? Uma hiper-espiritualização dessas questões. Deus vai mostrar, né? Muitos jovens adultos da igreja desejam que é o bônus do casamento, né? Eles acham que casou vai ter intimidade o dia inteiro, né? Só que não funciona assim. E as mulheres esperam companheirismo, esperam de certa forma intimidade, entende? Provisão, né? Que é o principal, é por isso que elas casam. Só que elas temem o ônus, elas não querem o sacrifício nem a responsabilidade. Aí vem o Estado para subsidiar essa parte, entendeu? E se o cara não agir conforme a linha ali, infelizmente hoje em dia, por mais que o pessoal tente, né, só sai ileso de um relacionamento o cara, se a mulher, a digníssima, quiser. E aí como é que faz, né? Se jura no altar XYZ, né, até que a morte o separe, mas quem vai intermediar o conflito, né, e a separação é o Estado. E ainda me perguntam depois o que se quer dizer, né, com essa questão então das leis bíblicas versus as leis do Estado. Eu vou gravar, quem sabe, um vídeo sobre esse ponto aí também. Infelizmente, assim, o que acontece, né? Se espera então uma revelação sobrenatural para algo que exige discernimento, convivência e também valores compartilhados. Muitos sabem citar versículos sobre amor, mas eles não têm habilidade, assim, coisas básicas no tocante à comunicação ou mesmo aos deveres domésticos do lar. Então como é que vai funcionar? Não funciona. Quer dizer, se naturalmente já são seres disfuncionais, né, homens e mulheres, por causa do pecado, imagina sem qualquer tipo de amparo nesse sentido. Entendeu? As pessoas podem dizer assim, Cristo no lar, entendeu? Como cantam alguns hinos, né, que falam nesse sentido, né, que o lar é feliz e tal, se Jesus está presente. Só que tem que ver, né, que Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Não pode o ramo da videira dar fruto de si mesmo, mas tem que estar conectado. Porque sem mim nada podeis fazer. Aí você pega gente que não está unida a Cristo, eles não nem esforço para permanecer em Cristo fazem, e aí que é o lar feliz. Entendeu? O que acontece é que é simplesmente o que se vê na realidade atual. São conflitos, né, disfunções, tanto no homem quanto nas digníssimas. Infelizmente, um outro ponto também pelo qual a crise ela se acentua mais, essa questão dos relacionamentos, é o impacto das próprias redes sociais. Eu mesmo acabei perdendo o respeito por umas pessoas aí que eu tinha em conta, né? Eram assim digníssimas, que eram bem assim, recatadas, moças corretas, né? Que eu tinha até um apreço. Mas aí o que acontece? Tu vê que o discurso ele não tanca a prática, infelizmente. Então, assim, a comparação é a ladra da alegria. Nas redes sociais, o que acontece? Os casais e os solteiros, eles comparam seus bastidores com um palco editado, né, de influências cristãos. É só olhar esses influenciadores cristãos. Né? Eu não digo assim todos, porque tem alguns que pelo menos têm algum discernimento. Mas a maioria, se você for pegar assim, principalmente no meio das digníssimas, né, elas vão estar incentivando o cara a ser um capacho, a ser um escravo, literalmente, entendeu? Inclusive vão exigir que o cara seja low profile, um monte de coisa, um monte de exigências, fora riqueza, beleza, critérios assim, extremamente fúteis, né, para quem que se diz apto, né, a habitar as mansões celestiais com os anjos. Então é complicado. Tá? Se cria uma expectativa irreal por meio das comparações nas redes. Então é a irmã que posta foto e tal, e é até curioso, né, porque tem tanta guria bonita no sábado, e aí tu vê assim, tudo cobertinha, toda certinha, né, no culto e tal, e aí tu abre o Instagram dela ou então algum outro tipo de rede social, aí você vê pra que ela veio, entendeu? Com todas as armas no limite máximo, né, da sedução e do apelo, né, sexual, né? Então, é brutal, infelizmente, entende? Então, além dos próprios casais se compararem, e essa tentativa, né, de não, eu tô ruim, mas eu tenho que tornar a vida do outro pior, né? Aí as amigas colocam, não, porque o teu marido não é isso, ele tem que fazer isso, fazer aquilo por ti, porque você merece. E a guria vai lá, termina o relacionamento, sem causa, motivo, razão, circunstância. E já era, né? Vai casar de novo? Biblicamente não.
entendeu? Pode até que se case no estado, né? Só que, infelizmente, perante Deus, a coisa já foi, tá? Infelizmente, assim, dentro do namoro cristão, casamento cristão, você tem essa expectativa irreal, né, causada por essas questões todas. Então, só recapitulando, na cultura do cardápio, efeito Tinder e 50 tons de cinza, a questão do prolongamento da adolescência, a hiperespiritualização, né, das relações, quer dizer, Deus vai prover, né, de alguma maneira, e a questão do impacto das redes, né. Agora, outra questão também que influencia muito, muito bem, né, essa parte, é que os jovens muitas vezes veem os lares, né, com esses casamentos desfeitos ou disfuncionais, e aí, quando eles observam, eles não têm assim, um modelo do que realmente é algo funcional, algo saudável. E é bem curioso quando tu vê famílias assim juntas, geralmente muita gente se dói, porque é tão raro de ver, né, que você fica pensando assim, cara, que coisa interessante, né? E dizem que essas famílias elas pregam a favor muito mais do evangelho do que vários e vários sermões, né, feitos em púlpitos de igreja. Essa crise ela não é o fim da linha, por enquanto. Só que é um convite para a igreja retornar para o básico, né? A comunidade, a busca de um discipulado prático. Tá? Então, assim, existe essas questões, né, que vão muitas vezes se propagar por meio da demografia, né, em muitas instituições. Então, assim, mulheres ativas na igreja, um desequilíbrio no mercado, né, afetivo-religioso, vamos colocar assim. É até um nome legal, né? Mercado afetivo-religioso. Muitas mulheres qualificadas, maduras e espiritualmente engajadas acabam sozinhas no sentido que precisam abaixar a régua, né? Enquanto alguns homens se tornam acomodados por saberem que são disputados. Só que é pegadinha do malandro, infelizmente, porque quando tu empodera os homens, eles se tornam mais generosos. Mas quando as mulheres são empoderadas, elas se tornam mais e mais exigentes, porque o que ela considera que ela já consegue, né? O cara ele tem que chegar na vida dela para somar, para multiplicar. Não é construir junto. Não é mulher construtora para ficar erguendo prédio falido. Tem um ponto também que é crucial dentro do meio cristão, né, que acontece muito, que é uma pressão para que o relacionamento seja um testemunho público o tempo inteiro. Uma vitrine, né, um tipo de namoro ali que precisa ser perfeito para as redes. Né, para o Instagram, principalmente. Né? E aí tu tem aquele pedido de casamento, muitas vezes cinematográfico. E o que acontece? Os jovens, na realidade, desistem, né, porque o cara vê essas coisas sendo feitas em filmes, né, como que é pura ficção, e geralmente é um cara bonito e tal que faz, e aí tenta replicar na vida real, toma um toco, entendeu? Aí eu quero ver ele se recuperar do trauma depois de ter sofrido. Infelizmente, os próprios pastores, né, enfatizam também a teologia da espécie do cônjuge mágico, a pessoa certa, né, que vai resolver todos os problemas mentais e emocionais, a sua solidão e a sua carência. Quando as pessoas casam, elas descobrem que o cônjuge é apenas um ser humano falho. Infelizmente. Tá? Repressão, muitas vezes sexual, a falta de um diálogo honesto, saudável sobre esses temas, principalmente com os homens. Tá? E o isolamento dos solteiros no meio religioso. Principalmente os homens estão sendo chutados, digamos assim, da própria igreja, da sociedade como um todo. Nós estamos observar, os caras eles estão sendo, assim, quanto mais heterossexuais ou então mais bíblicos, nesse sentido de buscar realmente seguir uma prática virtuosa, né, conforme que a Bíblia diz, mais ostracizados eles ficam. É como se não tivesse saída. Você está sendo expulso, melhor dizendo, da igreja, das instituições. A própria justiça, né, prefere defender cachorro do que homem. Entendeu? E o pessoal ainda continua dando para o sistema aquilo que ele quer. Né? Tão somente se parassem, toda a sociedade mudava rapidamente. Então são coisas que acontecem, né, nessa questão, tá? E as pessoas precisariam ter em mente essa ideia de que, né, a maioria das igrejas ela é estruturada para a família, só que o problema é que se você é solteiro e acima dos 30, muitas vezes você não se encaixa em grupo nenhum, você não está nem nos jovens e nem no pessoal dos idosos, né, digamos assim. O isolamento faz com que essas pessoas busquem então relacionamentos fora da igreja, que aí é um outro problema. Entende? Tudo por puro desespero de pertencimento e coisas do tipo. Então deveriam ser analisados pontos nesse sentido, porque a Bíblia não ignora esses problemas. Ela oferece o quê? Pontos que muitas vezes nos ajudam a tentar sanar essas desavenças, essas questões que acontecem. Tá? E aí se encontra esses pontos que deveriam ser analisados. Tá?
Infelizmente, o ponto nevrálgico de tudo isso é essa questão do romantismo. Teve um vídeo que eu fiz uma vez sobre isso, né? Vou ver se eu posto ele por aqui, que o foco romântico e místico dentro de muitas igrejas acaba sendo um dos maiores combustíveis para essa crise. Quer dizer, o romantismo gospel. O romantismo é algo lá do século XII, que geralmente era feito por cafajestes que queriam pegar as damas lá, e aí tinha que pagar de bom moço, cantar musiquinha de trovador, o lance do lencinho, então se meter em batalhas cavalheirescas lá contra outros adversários para poder conquistar a donzela e tal. Mas quando tu ia ver, a moça tinha certos valores, né? Algumas. A maioria era na parte de trás mesmo, e dane-se, bem similar ao Brasil da década de 1930, né? Para manter a honra, né? Entrego de trás. Né? E assim, o cara acha que tá indo numa virgem, mas é uma pessoa que não é casta. Brutal, simplesmente. Entende? Então, assim, se fôssemos analisar essa questão do romantismo aí dentro, tem-se essa ideia da teologia do escolhido, quer dizer, pregações que sugerem que existe uma única pessoa no mundo e que Deus separou essa pessoa para você. Aí se atende aos critérios financeiros de boa aparência, aí não, esse daí Deus separou para mim. A Bíblia foca o quê? Na sabedoria. Deus nos dá princípios, caráter, fé, valores, e não os elementos materiais. Lembra da escolha que Samuel ia fazendo, né, acerca do novo rei de Israel? E aí simplesmente ele passa pelos irmãos de Davi. Deve ser esse, Senhor. Aí Deus, não é esse. É bom e tal, mas não é esse. Aí vai passando um a um. Aí acabou todos, né, porque ali finalizou, né, o número de opções. Escuta, tu não tem mais um filho, não? Tem, tá lá cuidando das ovelhas. Aí foi lá. Pois é. Então esse garoto que é o rei de Israel. Entende? Porque Deus não vê o exterior, vê o interior. Então é chave, pô. Os princípios, o caráter, os valores, né? E quando se fala valor, é coisa que é inegociável. Você não consegue comprar fidelidade. Não tem como comprar fruto do espírito, né? Só olhar lá Gálatas 5:22, né? Você não consegue comprar amor, comprar alegria, comprar paz, comprar longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não tem. Não só coisas contra as quais não há lei, mas não tem como negociar esse tipo de coisa. Isso daí é valor real, entende? Um valor real, e não esses valores que as pessoas dão muita importância, né? Porque todos estão presos nesse plano material. Entende? A Bíblia vai focar muito na sabedoria, e o romantismo místico tira a responsabilidade das mãos do indivíduo e joga pro destino. E é um destino controlado por quem? Satanás. E aí a pessoa tá entregue, não? Outra questão é essa ideia do eu escolhi esperar, né? O slogan, eu escolhi esperar, é importante para muitos. O refúgio para imaturidade, em muitos outros casos. Uma ideia de que esperar é um passe de mágica. Se eu me guardar e não fizer nada, Deus vai me entregar um príncipe ou princesa na minha porta. Quer dizer, a mulher virtuosa vai cair no meu sofá. Né? Lembre-se que o que caiu do céu nem sempre eram coisas boas. Questão de substituição do discipulado. Entende? A emoção ela passa muito rápido. O casal muitas vezes chora no altar, mas ele não sabe como dividir contas ou como perdoar uma ofensa real de um com o outro. Então o amor bíblico ele é pragmático. Infelizmente, sobre servir o outro, né? Infelizmente essas lições de serviço ficam totalmente em segundo plano. Tá? A mensagem é o quê? Que o casamento é o ápice da vida cristã. Seria em tese o grande prêmio do feito para a criação de filhos, segundo a admoestação do Senhor, e etc. Só que, infelizmente, devido às pressões externas e internas, né, do próprio ser humano, quem não casa se sente-se como um cristão de certa forma de segunda classe. E quem casa descobre que a vida pode ser muito amarga dentro do relacionamento que ela mesma escolheu. E aí, no fundo, ela se sente que foi enganada pela igreja. Mas, infelizmente, ela foi enganada por si mesma. O casamento na Bíblia é uma ferramenta de santificação. Mas só que hoje em dia ela tem se transformado em um tipo de fábrica de antifelicidade. Entende? É muito mais fácil vender um culto do amor emocional do que um curso de comunicação assertiva, digamos assim, para casais. Quer dizer, o romantismo ele atrai público, né? E infelizmente o caráter é que deveria ser colocado, que é o caráter unicamente que é o que sustenta. Então é importante entender esses pontos, porque de fato cada um deles vai contribuir com essa parte então, da crise dos relacionamentos.
Entende? Não é só questão de culpa de homem e de mulher, é um sistema como um todo. Entende? O único jeito de vencer é alguns não jogando, mas aqueles que querem tentar, que fique muito claro essas advertências de Deus. Entende? Principalmente hoje, quando tu não tá jogando só com a psique, né, das digníssimas em si, mas você joga contra a lei do Estado, entende? E aí é complicado, tá? As pessoas podem até tentar entrar no jogo, fazer o que elas quiserem ali. Eu praticamente, ou melhor, particularmente não sou contra casamento. 1 Coríntios 7 é muito claro. Quem quiser casar, case, com casamento não peca, só que vai sofrer aflições da carne.